Olá, amigos e amigas enxadristas, bem-vindos ao Exclama Duas, o seu xadrez para escutar. Hoje nós estamos aqui com um entrevistado mais do que especial, que alguns já ouviram falar, alguns até já viram participando de algumas programações da comunidade digital de xadrez no Brasil, mas talvez não conheçam a grandeza e a trajetória da carreira desse grande mestre, que nasceu então em Porto Alegre em 1978, se tornou mestre internacional aos 15 anos e GM aos 20, esteve na lista dos top 100 melhores do mundo entre 2002 e 2010, com uma única exceção, que foi o ano de 2007. A primeira vez, então, que ele faz essa aparição no top 100, né, da FIDE, assim, do rating FIDE, da elite do xadrez mundial, foi no ano de 2002, na posição 78, mas essa não foi a sua melhor colocação. A sua melhor colocação aconteceu no ano de 2004, quando então ele alcançou o top 50 mundial, estando na posição 48. O rating não era ainda o maior da sua carreira, era de 2.648. O seu top rate vai acontecer no ano de 2010, quando então ele alcança o seu recorde da carreira, que é de 2.660 e a posição 64 no mundo. O seu rating atual, que é inativo, já o coloca como top 3 do Brasil. 7 títulos de campeão brasileiro, 7 participações em Olimpíadas, diversas participações em torneios internacionais de renome, mundiais de categoria, enfim, um jogador com uma carreira impressionante e que provavelmente vocês já sabem quem é. Muito obrigado por sua presença aqui hoje no podcast, Giovanni Vescovi. Obrigado, Thaís. Um prazer estar aqui com vocês, participando aí do podcast. Bom, para o pessoal que já acompanha aqui o nosso programa, desde o ano passado eu já tinha tentado falar com você, né? Vou revelar essa verdade aqui para o público. Claro, você tem uma carreira, né, muito complicada, enfim, agenda bastante lotada e não deu certo de você participar nesses episódios que a gente fez na temporada anterior. Mas nesse ano a gente teve um fato novo e, por sorte, consegui convencê-lo a fazer essa participação aqui no podcast para falar um pouco dessa experiência que tem sido muito comentada na comunidade enxadrística, que é o seu retorno aos tabuleiros. Mas antes disso, eu queria fazer algumas perguntas que, na verdade, foram as perguntas que me motivaram a te buscar o ano passado, né? Que foi essa sua reaparição no mundo do xadrez e essa reaparição de formas muito particulares. A primeira foi como comentarista do Chess.com, né, que com certeza deve ter sido uma experiência única na tua carreira. Eu queria que você comentasse um pouco isso. E depois nesse torneio super interessante que aconteceu também no final do ano passado, chamado Encontro de Gerações, né, que foi super curioso porque, na verdade, essas gerações são todas contemporâneas, né? Mas foi ali um corte que fizeram de que existe uma velha guarda e uma jovem guarda ali, enfim. Mas deve ter sido também uma experiência muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco, então, desse primeiro retorno, né, que aconteceu no final do ano passado. Claro, vamos lá. Bem, na verdade, assim, a gente vai chegar provavelmente a comentar esse assunto, mas em algum momento eu interrompi minha carreira, né, interrompi a carreira dos tabuleiros, né, e aí não joguei mais profissionalmente desde que iniciei minha carreira no mercado financeiro, e já se vão lá 10 anos, mas obviamente, xadrez foi uma coisa sempre muito importante na minha vida, foi algo que me trouxe muitas experiências legais, muitos amigos que eu mantenho até hoje, aqui, fora do país, então é algo que eu gosto muito, obviamente já não tenho aquela pretensão, acompanhamento de um profissional, tanto é que várias vezes alguns amigos falam, tá vendo que tá jogando não sei quem? Falei, que torneio? Cara, como assim que torneio? É o candidato, você não tá sabendo, putz, não vi nenhuma partida, depois me conta como foi, né? Então eu fiquei um tempo assim, um pouco afastado e tudo, porque realmente não dava, eu tinha muitas outras coisas para fazer, mas eu sempre tive a vontade de jogar um torneio por ano, ou fazer alguma coisa assim, e depois da pandemia, muita gente começou a acompanhar xadrez,
muita gente do trabalho vinha falar comigo, nossa, olha que vídeo legal, que coisa legal, e tudo. Poxa, que bacana, né? E aí as iniciativas dessas plataformas cresceram bastante, eu acho que melhorou muito pro fã do xadrez, ficou um negócio bem legal, bem dinâmico. A tecnologia permite você usar recursos que a barrinha lá que o pessoal comenta tanto e tudo, que eu detesto aquela barrinha, mas está lá e o pessoal gosta. Enfim, daí chegou em algum momento, o Cricor me convidou para fazer alguns comentários online e tudo. Eu achei que podia ser um negócio divertido, assim, óbvio que toma algum tempo, mas unia um monte de coisa que eu falava, puxa, ia ser legal ver um pouco de xadrez, né? E a parte dos comentários foram divertidos, eu gostei de fazer, eu achei que foi interessante a dinâmica, às vezes que eu fiz com o Rafael e com o Cricor, principalmente, né, foram dinâmicas que funcionaram bem, a gente acompanhou bem as partidas, deu para desenferrujar um pouco, e foi divertido, né? Aí, no fim do ano retrasado, né, de 2021 para 2022, o Milos, Gilberto Milos, falou, puxa, a gente quer fazer um torneio, uma coisa que é meio que uma brincadeira, mas essas brincadeiras nunca são só brincadeiras, né? Aí eu falei, olha, tá bom, acho que vai em linha com aquilo que eu queria, porque depois de 10 anos eu acho que já eu me estabilizei na minha carreira, cresci e tudo, então acho que eu consigo me organizar para jogar uma vez por ano, né? Aí joguei esse torneio, eu falei, puxa, deixa eu me preparar um pouco. E aí foi uma experiência bacana, mas foi um pouco frustrante de um certo modo, porque nas rápidas, assim, você precisa estar muito afiado, né? Então, quando você para um tempo para pensar e você não faz o lance, quando você olha, de repente já passaram 15 minutos, e você, nossa, que horror! Mas, enfim, foi uma experiência bacana. Eu fiquei chateado de não ter ganho pelo menos umas 2 partidas que eu tive muito perto de ganhar, e as minhas aberturas estavam horríveis, mas isso já não é uma novidade. Eu gostei muito da primeira partida com o Sup. Foi uma pena que eu travei ali no tempo em um momento e deixei de jogar um lance que foi o primeiro lance que eu tinha visto, uma sequência. A partida podia ter sido bem mais interessante em outros momentos, mas foi legal, eu gostei, achei divertido e é isso, foi uma experiência boa, vou dizer assim. Pelo que eu busquei assim, para organizar, né, essa conversa com você, o seu último torneio foi em 2015, é isso mesmo? Mas foi provavelmente um torneio por equipes aqui, alguma coisa assim. Eu sempre dividi uma carreira profissional quando você está jogando com os caras que são assim, top 100 do mundo, que você está lá disputando alguma coisa, jogando uma Olimpíada. Eu considero a minha última participação séria uma Olimpíada de 2012, embora esses interclubes aqui que eu joguei uma vez por ano, aqui, torneios locais, acho que foi um interclubes em 2013, 14, devo ter jogado uns jogos regionais, mas eu já não jogava profissionalmente, né? Então, eu não dou muito crédito a isso. Eu já era meio que um amador forte, que é o que eu imagino que eu seja hoje. É um amador forte que agora retornando, né, provavelmente vai voltar à lista dos top 10 do Brasil, e esse é o dado talvez assim mais curioso, né, de perceber assim que depois de tantos anos eventualmente você vai voltar a ser um dos melhores do Brasil, né? Acho que isso também diz um pouco sobre a dinâmica, né, de como o xadrez foi evoluindo no país.
Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria saber de você se realmente a sua decisão, assim, porque você, por muito tempo, foi profissional de xadrez, né? Você se dedicou exclusivamente a isso. Você foi uma das primeiras pessoas no Brasil a conseguir patrocínio, né, de uma grande empresa. Eu me lembro dessa época que você tinha um patrocinador. Então, assim, foi realmente algo grande, assim. Você e o Rafael, né? Acho que foram os dois, assim, que conseguiram... talvez dessa geração, né, que é a geração aí dos anos 70, início dos anos 80, que chegou, né, no top do xadrez no Brasil e também mundial, que conseguiu então levar a carreira de xadrez profissionalmente. E aí, em determinado momento, isso não foi suficiente para você. Você foi buscar uma profissão, né, efetivamente uma profissão. E essa decisão para você, como é que foi, assim, de deixar o xadrez como profissão e passar, então, a assumir outra profissão e não ser mais um jogador, né, assim, tempo integral? Foi uma decisão difícil? Foi algo, assim, que você hesitou em algum momento? Como foi esse processo? Foi uma decisão pensada, eu já estava com alguma vontade. É até curioso você comentar esse negócio do profissionalismo, né? Eu pago imposto de renda desde os 9 anos de idade, quando eu tive o meu primeiro patrocínio. Então, assim, eu fui profissional por quase 25 anos também, se você pensar dessa forma. Dado que depois do meu primeiro campeonato brasileiro, que eu ganhei em 87, eu fui para o Mundial Sub-10 e fiquei em segundo lugar, e a partir dali dos 8, 9 anos até os 18, 20, por aí, eu fiquei como top 3 do mundo, né, todo esse período, em termos de rating, estava lá sempre disputando o Mundial, né? Então, sempre foi algo profissional para mim, o xadrez. Depois, o objetivo era mais do que ser profissional. Na verdade, foi profissional por acaso. Eu queria tentar ver até onde eu chegava. Esse era o meu objetivo. Eu não estava ali porque eu queria ter uma profissão como um enxadrista, né? Eu queria era me dedicar integralmente a isso, ver até onde eu conseguiria chegar. Eu queria ser no começo campeão mundial, daí já vi que ia ser um pouco mais difícil, daí falei que eu vou baixar um pouco a barra, vou tentar ser top 10, foi também difícil, daí eu falei, top 20 ia ser bom, né? Aí cheguei perto, tive ali, como você comentou, o meu auge, eu acho que em termos de força foi por volta de 2004, 2005, quando eu ganhei do Gelfand, ganhei aqueles torneios em Bermudas, até eu tive um rating não publicado nessa época que me colocaria em 30 do mundo, mas daí eu perdi umas partidas lá em Moscou e caí, depois fiquei só com desses 2,648 ali e fiquei naquela posição, mas assim, a partir desse momento, e aí pensando quando foi a transição, daí eu já comecei a ver que existia uma grande dificuldade de realmente alcançar a elite, dado que eu morava aqui no Brasil, você também tinha algumas questões de estrutura que eram diferentes, e falta de apoio e tudo. Aí eu falei, vou começar já a fazer a transição a partir de 2006, mais ou menos. Depois de 2006, quando eu joguei um match com o Karpov, e foi um match legal, porque eu ganhei mais um título brasileiro, e na disputa eu joguei esse match com ele. Mas ali eu já sabia que eu falo, puxa, ano que vem eu vou prestar minha OAB, vou seguir uma carreira, aí eu já comecei a fazer esse phase-out, assim. Mas aí em 2012, 2011 para 2012, teve um evento interessante que o Kasparov veio ao Brasil, depois da gente ter participado da campanha apoiando o Karpov na presidência da FIDE. Não deu certo para o Karpov, mas de qualquer forma a gente manteve esse relacionamento. O Kasparov veio ao Brasil, a gente fez uma série de eventos aqui, foi uma agenda super legal e tudo. E aí eu joguei uns blitz ali com ele e tudo. Aí depois dos blitz eu cheguei e falei, puxa vida, já acho que realmente consegui jogar com o meu ídolo, uns matches aqui, ganhei umas e coisas, deu tudo certo. Eu acho que está na hora de eu pensar o que eu quero agora com o xadrez. Já vi que estava claro para mim que eu tinha atingido o meu limite e tudo. E aí eu falei, vou realmente virar uma página
e começar uma carreira que realmente me satisfizesse. Eu não estava muito feliz como advogado também, e aí eu fui para o mercado financeiro, e aí é uma nova história, e aqui eu estou muito satisfeito, muito feliz com o que eu faço. Foi uma decisão super legal, super bacana, e foi isso. Você No não começo, saiu, então, frustrado do xadrez. Pelo contrário, você saiu satisfeito, com uma sensação de até aqui cheguei e foi ótimo. totalmente, totalmente. Eu me diverti muito, gostei muito da experiência, pude acompanhar também, no finalzinho, até algo que me motivou um pouco a estudar e até dar um boost final, assim, no meu rating, que o meu rating maior foi em 2010, né? Foi também os meus filhos, eles jogavam um pouco, então eu acompanhava eles nos campeonatos e coisa, era uma experiência que achava muito legal, porque eu tinha passado por isso, e tá vendo eles passando juntos e eu com eles, era muito, muito legal, e isso foi me animando a tentar, e se eu voltar a jogar um pouco de novo, aí eu subi meu rate de 2.600, sei lá, e 15, 20 para 2.660, estava ali até um pouco mais animado, daí eu joguei uma Copa do Mundo que foi um desastre, perdi um monte de partida lá, e aí eu falei, realmente não dá, eu vou ficar indo e voltando, e tudo bem, agora eu subo de novo o rating, daí cai o rating, daí eu estou entre os 50, daí estou 70, mas já tinha passado por aquilo, e foi isso. Aí eu acho que foi uma decisão acertada, e agora, de repente, ver um ou outro torneio por ano, a ver um ou outro amigo, tem bastante coisa para ver na internet, tá bom. E então eu vejo que essa curiosidade que surgiu sobre o seu retorno aos tabuleiros, né, que é esse torneio que você vai participar agora no mês de maio, no Emirados Árabes, ele, na verdade, não significa um retorno ao xadrez. Ele vem mais nessa direção dessa experiência que você quer viver agora, de jogar um torneio por ano, de estar em contato, mas não é um retorno de Giovanni Vescovi definitivo ao xadrez. Não, de jeito nenhum, não vai ser, porque, assim, até outro dia eu vi, curioso, saiu recentemente uma entrevista do Kramnik no Chessbase, e eu falei, deixa eu ver o Kramnik comentando alguma coisa, que ele comentava um pouco isso, né, da carreira, que momento que ele estava, que ele ia jogar o torneio, assim, é diferente, porque ele ainda é profissional disso, ele tá em treinamento, ele está muito próximo a isso, mas se ele se considera um amador forte agora, né, dado que ele falou, eu vou me preparar um pouquinho, rever algumas notas dos caderninhos antigos, das anotações antigas que ele tinha, etc. Eu nem isso vou fazer, entendeu? Porque já está tão ultrapassado ali as aberturas que eu jogava, que nem adianta muito focar nisso. Não, eu vou jogar, vou torcer para ter umas partidas interessantes e me divertir. Inclusive, até torneio daqui a 2 semanas, eu mal vi xadrez, vi alguma coisa na internet, nem cheguei a jogar uma partida ainda esse ano, então vai ser uma experiência... Ritmo completamente relaxado, assim. Vou tentar passear, me divertir, almoçar com os meus amigos, jantar com os meus amigos, trocar uma ideia, ver umas partidas legais e só. A questão toda, e aí acho que retoma um pouco o que eu já tinha falado, né, que você retornando, né, a jogar, seu rating volta a estar ativo, e você provavelmente vai voltar à lista dos top 10 do Brasil, incrível, né? Quase, né? Incrível, né? Muito tempo depois. Claro, a gente vai torcer muito para que você não perca todo o seu rating nesse torneio. Também vou torcer muito, mas... né? Acho que muito pelo contrário, vai ter uma grande expectativa, né, das pessoas acompanharem você jogando, né, de quem não viveu essa experiência, né, de ter você em torneios, de acompanhar a tua carreira e tal. Acho que vai ser bem interessante ver quem é você, né? Assim, por que você chegou onde você chegou, essa questão competitiva, né? Que você sempre foi um jogador muito competitivo, assim, você sempre jogou os torneios para ganhar, assim, não era para participar, né? Então, isso também é interessante.
E aí eu faço o link com essa questão, né, que eu queria falar contigo sobre essa cena do xadrez nacional, né? A gente ainda, assim, tem poucos grandes mestres, né? O último grande mestre foi o Quintiliano, né? O 15º, 15º, né? Grande mestre, mas a gente ainda tem, assim, uma certa dificuldade no Brasil de, né, dar esse... Claro, é difícil comparar com a experiência da Índia, que realmente é algo, assim, chega a ser até um pouco perturbador, né? O que eles estão conseguindo fazer lá, assim... Quase, sei lá, o último número que eu olhei, eles estavam próximos de 80 grandes mestres, assim, né? Então é algo realmente, é um fenômeno que está acontecendo lá. Mas de alguma forma no Brasil a gente ainda não conseguiu, né, fazer com que esse movimento aconteça. Ele é muito, assim, eu, por exemplo, como alguém que é espectadora, né, desse processo, eu vejo que ele é muito parecido do que era 20 anos atrás, em termos, assim, né, de titulados, né? No feminino, então, nem se fala, né? Assim, praticamente estacionou, assim, né? Eu queria ver a tua avaliação sobre isso, porque você tem mais perspectiva do que eu, né? Embora a gente seja, assim, nossa diferença de idade não seja tão grande, né? Mas, assim, você começou muito antes no xadrez do que eu. E com certeza você tem uma visão sobre isso muito mais completa, né? Da gente estar em 2023 com 15 grandes mestres, né? Um número ainda bastante baixo. E é isso, né? Essa dificuldade de ver aparecer novos talentos e mais titulados e o pessoal passar essas barreiras de rating assim mais significativa, né? 2.500, 2.600. Como é que você vê esse movimento, assim, considerando o teu olhar, né? Desde a tua infância até agora? É assim, é um pouco, bem, é evidente que você não tem uma geração preparada para ter destaque internacional, né? Porque a gente está parado no tempo há muito tempo. Então, mas não é culpa dos jogadores, eu acho que é uma culpa de ambiente total, assim, porque você tem que combinar você tem que combinar a fome com a vontade de comer. O que eu quero dizer com isso? Você tem que combinar a vontade das pessoas que têm o talento e que querem progredir, oferecer a elas essas condições para que elas também progridam, né? Acho que não tem, vejo muito difícil, mas isso daí não é um negócio impossível de acontecer. É uma questão de querer, de estratégia e de, enfim, ser um objetivo. Você pode partir do individual, do particular, que era o caso meu, do Rafael, ou do Milos antes da gente, tudo, do Sunier, do próprio Mequinho mais atrás, né? Que são caras que, assim, naquela época a gente tinha também menos, vamos dizer assim, dispersão de interesses, né? Porque hoje você é massacrado por interesses externos, impulsos externos, né? Assim, mídia social, é TV, um monte de coisa. Na minha época, eu fazia esporte no clube e lá no clube também eu jogava xadrez e assim foi o começo. E aí eu consegui dedicar, quando eu tinha esses 8 para 9 anos, eu já dedicava, sei lá, 4 horas por dia naquela época a isso, que não era nenhum desgaste para mim, eu gostava, e eu fui aprendendo, dado que os outros não tinha tanta gente também fazendo a mesma coisa, obviamente, eu fui ficando melhor do que a grande maioria, e aí você se motiva e vai participando. Então, assim, para você ter jogadores que tenham destaque internacional, tem que começar muito cedo. Não adianta pensar que a gente vai conseguir pegar os nossos melhores jogadores hoje e transformar esses caras em jogadores de muito destaque para tentar estar entre os 20 do mundo. Não vai rolar. Mas eu acho que o modelo, que é o que você vê na Índia, que é o que você vê até mesmo em outros países que têm interesse em promover o xadrez, que é o Irã, agora o Uzbequistão até teve uma equipe muito forte. Eles pegam essas crianças muito talentosas, né? E falam, olha, você gosta, olha, bacana, aqui, e trazem treinadores bons para se dedicar a essas crianças. Mas é um treinador bom. Na Índia vai o Kramnik, treinar esses melhores caras. Nos Estados Unidos, que nunca teve lá grandes jogadores, pelo menos na minha época,
o Kasparov vai lá e faz um treinamento de elite com alguns jogadores, tem um apoio lá dos investidores que estão ali por trás e criam as condições, e aí você tem uma geração de jogadores novos fortes. Então, se você não combinar isso, você não vai conseguir fazer um progresso. Assim, ganhar o campeonato nacional, sul-americano, é legal e tudo, mas você está muito longe dos melhores do mundo, né? Eu acho que é isso. Então, até é uma coisa que você fala, puxa, seu rate vai reativar, e é uma coisa curiosa do xadrez, né? É uma coisa legal, é uma coisa triste também, isso daí, porque eu fiquei 10 anos parado e vou estar aí entre... eu não deveria estar entre os 3 melhores do Brasil em termos de rate, mas é a regra e o pessoal não conseguiu avançar muito além disso, né? Mas também não conseguiram porque eu acho que falta condições, porque você tem que realmente investir, está jogando torneios fortes, está jogando lá fora. Hoje, talvez, o jogador que mais faça isso é o Fear, mas o Fear fazia isso lá atrás também. Eu acho que é um jogador forte, mas para mim também, certamente já está perto do auge, já passou um pouco do auge dele. Talvez o Sup, que é o jogador que estava mais dedicado, com uma agenda mais ligada, ele agora está muito online, pelo que me disseram e tudo. Eu não sei se ele joga muitos torneios fortes, porque assim, você jogar, tem esse Title Tuesday aí que todo mundo joga e tudo, eu até estava curioso, mas não dá para jogar Title Tuesday, então eu só sei que o pessoal costuma jogar. É legal, você está jogando contra os caras mais fortes do mundo, mas ao vivo é muito diferente, entendeu? Porque ao vivo você tem aquela oportunidade para ganhar do cara naquela partida. Online você vai jogar 30 partidas com o cara, daí você perde 20, ganha 10, você fala, pô, ganhei essas 10, foi ótimo, mas você perdeu mais do que ganhou. E pode ser que até nem seja isso, pode ser que a pessoa seja muito forte no online, mas ao vivo é aquela oportunidade, você tem que ganhar aquela partida, não é... se eu perder agora, vou... Parece videogame, né? Videogame, você... É a geração meio do videogame. Você perde uma coisa, você morreu, você vai lá, Counter-Strike, né? Te metralha, você volta joga mais uma vez, né? E assim vai até conseguir. E quando você ganha uma vez, você toma aquilo como uma referência do seu bom desempenho, né? Você não precisa... Exato. É complicado. No tênis, outro dia eu vi uma estatística interessante. Você fala, puxa, o Federer é muito forte, né? O Djokovic, tudo. Aí você fala, quantos pontos, qual é o percentual de acerto dos pontos que ele joga, todos os pontos, né? Você imaginaria que ele, campeão número 1 do mundo, deveria ser 70%, sei lá, o número. Ele ganha 54, 55, sei lá, 57% dos pontos, né? E aí você fala, puxa, não é tanto assim, né? Só que ele ganha os pontos decisivos. Essa que é a diferença do jogador forte, né? Quando ele tem que acertar o ponto decisivo, ele acerta. Quando ele tem que defender uma posição difícil e dar o sangue, ele vai defender, ele tem a estrutura para fazer isso. Eu acho que essa diferença profissional é importante. E você bem disse, né, que hoje a gente tem esse fenômeno do xadrez online. Na verdade, você certamente viveu o xadrez pré-internet, né? A época em que eram informadores e a informação era difícil de conseguir, para esse mundo de hoje em que a gente tem um excesso de informação e a gente já não sabe mais o que é bom, o que não é, o que vale a pena acompanhar ou não vale, enfim... e também esses jogadores da elite com essas agendas, né, de que o xadrez online tem que se profissionalizar e que tem que ser algo, né, assim, levado mais a sério, inclusive toda essa relação das grandes plataformas com a própria FIDE, né? Então, assim, esses universos, eles se conectaram de uma maneira que, assim, eu acho que é irreversível. E dado essa realidade, né, você já comentou um pouco sobre as suas impressões, né, de como o xadrez online cria algum tipo de ilusão, né, sobre desempenho e potencial de crescimento, mas eu queria saber de você se você acha que realmente, assim, o xadrez online tem algo a contribuir para o xadrez, assim, pensando no xadrez como modalidade, assim.
realmente o xadrez online é uma ferramenta, é algo que democratiza o xadrez, é algo que democratiza o conhecimento sobre o xadrez, ou ele é apenas uma faceta comercial da modalidade que permite, inclusive, que muitas pessoas vivam disso, né? Pessoas que talvez não tivessem muita intenção de viver de xadrez, se profissionalizar com xadrez como jogador, como atleta, né? Agora vem, né, a possibilidade de, nesse horizonte, né, do xadrez online, de criar ali oportunidades. Eu queria que você me falasse assim, sobre isso. Assim, o que o xadrez online representa para os xadrezes, na sua opinião? Não, acho ótimo, não tem dúvida, é uma contribuição muito boa, é muito legal ter o xadrez online, ter todo esse dinamismo, você cria um ecossistema muito bom, você tem os comentaristas, você tem quem produz conteúdo, você tem muita gente chamando atenção e engajando um fã que às vezes gostava e às vezes até perdia a oportunidade de acompanhar alguma coisa porque ninguém chamava a atenção dele. Agora não, agora tem muita oportunidade para as pessoas acompanharem, se dedicarem e se divertirem, né? E assim, puxa, futebol, eu gosto de futebol, mas mais ou menos assim, eu gosto de acompanhar a Copa do Mundo a cada 4 anos, então, e assim, enquanto você não tem a Copa do Mundo, tem outras coisas legais que você acompanha, você tem toda uma comunidade, coisa que acompanha o futebol, tudo, mas no xadrez, você tem os torneios presenciais, sérios, e dos principais jogadores do mundo, e você tem outros torneios também que são igualmente interessantes e importantes. E hoje você tem a condição de ter esse intercâmbio, essa conexão de jogadores que não estão na elite com jogadores fortes, mas que também poderiam tentar almejar essa ascensão. Eu acho bom, porque você ajuda a ter esse engajamento todo, né? Em termos de qualidade do jogo, algumas vezes você peca, né? Mas dado o volume de lances que são feitos, tem muita coisa legal, porque até mesmo estatístico, você vai encontrar mais lances brilhantes, você vai encontrar mais erros grosseiros também, que também são interessantes de comentar. Como é que o cara fez uma bobagem dessa, né? Que também é bacana. Então, são várias situações que contribuem para a modalidade. A parte técnica, você vê, não mudou muito, né? Mas tem coisas muito interessantes aí pelo computador, que traz uma outra abordagem de análise, de forma de jogo. Agora todo mundo gosta de jogar o peão da torre, eu não entendo, na minha época falavam que jogar H4 ou H5 não era uma coisa muito boa, mas parece que o computador traz algumas ideias interessantes. Então é interessante, tá? Mas você vê que depois que quando o jogo chega a uma posição que termina a abertura e tudo, essa discussão teórica, não muda muito, tanto é que deu para eu comentar as partidas, como você bem falou lá no chess.com. Depois desse momento, o jogo continua sendo tão lógico hoje quanto era antes. E aí, às vezes, você tem... como o pessoal está muito acostumado a jogar online também, o erro fica mais aceitável, que é bom e é ruim também. Então, às vezes você vê alguns erros que você fala, puxa, ou... sei lá, sabe, é um pouco difícil de avaliar essa parte mais técnica, mas no balanço de tudo, positivo. Muito bem, muito bem. E você joga online? Você tem o costume de jogar online ou não? Não jogo. Você é um dos nomes cotados para ser o Elefante 38, você sabe, né? Que você é uma das apostas, assim, para ser esse... Pois é. Eu devia manter esse suspense aí, coisa. Eu falei, não sei se eu sou, vamos por assim, eu não sei se eu sou, só para manter o suspense, tá? Mas eu não jogo online há muito tempo e, puxa, joguei no começo do ICC, quando teve lá no começo dos anos 2000 e coisa, e já eu parei porque tem um lado bacana, mas tem um lado, até aproveitando a brecha para comentar rapidamente, né? Eu acho que tem um perigo também do online, que é você meio se viciar, entendeu? As pessoas jogarem bullets 1 por 1, 3 por 3, e
quando vê, jogou 50 partidas. Como é que é possível isso, entendeu? Não faz sentido para mim. E aí eu acho que as pessoas deviam ter algum tipo de disciplina quando forem jogar online. Puxa, eu vou dedicar aqui 1 horinha e é isso, porque quando você vê, você começa a jogar e começa a ficar bravo que perdeu rate, que ganhou rate, aí eu acho que não é muito produtivo. Cria Mas uma dinâmica não... própria, né? Uma dinâmica própria de esse fluxo, né, que o xadrez online traz, cria uma dinâmica própria que é quase de um cassino, né? Assim, a experiência é a mesma de estar num ambiente de cassino jogando sem fim, né? É um pouco perigoso mesmo, porque é uma experiência Sim, que se sim. aproxima, né? Da forma Eu como... digo isso porque quando eu comecei a jogar, aí que eu era profissional e eu jogava, sim, eu tinha lá um rating alto na época do ICC e coisa, eu jogava uns matches lá com Morozevich, jogava com os... Mas assim, no fim do dia você fala, puxa, eu gastei, o que que eu ganhei com isso aqui, eu profissional, Giovanni, na época? Eu falo, puxa, tá certo, algumas aberturas eu conseguia treinar algumas coisas, mas no mais eu ficava empurrando o lance. Aí eu lembro muito bem, uma vez o Morozevich quis me derrubar a seta, um bispo de cores opostas, que só tinha um peão para cada lado, e ele ficava bispo lá, bispo ficava... Pô, mas por que o cara não empata isso aqui, que você sabe que quer derrubar minha seta? Aí eu falei, não, isso daqui... E aí minha esposa me deu uma boa motivação, ela fala, olha, Giovanni, você desliga esse computador aqui ou você não vai ter paz comigo. Daí eu falei, então tá bom. Eu desliguei o computador e deu certo, foi bom para todo mundo, né? Foi isso. Mas né, eu acho que você tocou num ponto bem importante, assim, principalmente porque teve essa questão da pandemia, né, que colocou todo mundo dentro de casa e muito exposto, né, ao ambiente virtual, e tem essa correlação muito grande dessa explosão do xadrez online, né, nas plataformas. Teve, né, essa coincidência, assim, que acho que pouco, acho que talvez, não sei, não dá para prever, mas assim, essa coincidência entre ter uma série da Netflix num contexto de pandemia e uma ferramenta online disponível, gratuita para você jogar, né? Isso foi uma combinação explosiva e a gente está vivendo os efeitos disso até hoje, né? Claro. Eu acho que o efeito é irreversível, como você disse, vai Exatamente, ficar, eu acho que ele é e é irreversível. positivo, como a gente já comentou. Agora, eu acho só que as pessoas que são jovens até tomar algum Exatamente. cuidado, assim, se você quer melhorar no xadrez, você tem que ter algum tipo de raciocínio lógico para como é que eu vou melhorar. Então, você tem que combinar prática e teoria. Você tem que estudar. Senão, se você não estudar, você não vai melhorar. Desculpa. Pode ver, você precisa estudar um pouco, né? Então, se você quer ver, vou aprender alguma coisinha hoje, uma abertura, alguma coisa, e aí vai de cada um, mas você joga, sei lá, meia dúzia de partidas num dia, tá mais do que bom, entendeu? Não jogar mais que isso, sei lá, estou dizendo meia dúzia de partidas de 5 minutos, ou sei lá, joga 10 de 3 com 2, no máximo, entendeu? Para você gastar 1 horinha ali. Mas que isso, você está realmente se prejudicando mais do que progredindo. Embora, se você for um profissional, isso pode ser alguma coisa que hoje você tem condições de treinar bastante fazendo isso. Você está treinando, mas aí vai da visão de cada um, e para quem é fã, amador e coisa, eu acho que a vida tem mais coisa a oferecer do que você ficar jogando online, mas aí vai de cada um. Sim. Eu acho que assim a grande questão que é talvez o verdadeiro encontro de gerações, na verdade, não é esse que aconteceu nesse torneio, porque vocês são todos contemporâneos, né? Eu acho assim que foi um pouco puxado colocar você e Fear e Krikor em né, gerações opostas, mas o verdadeiro confronto de gerações qual é? É essa questão de que você aprendeu a jogar xadrez no tabuleiro de verdade, assim como muitas outras pessoas, e aí a internet apareceu depois, então você sabe diferenciar as experiências, mas muitas pessoas hoje não aprenderam no tabuleiro real, elas já aprenderam na internet. Então, às vezes, até explicar, né, que tem diferença, que é outro tipo de, né, assim, é o mesmo jogo, mas são formas diferentes de experienciar esse jogo, né.
muitas pessoas não conseguem nem entender do que você está falando, porque elas não passaram por esse processo, né? Então essas gerações elas estão convivendo e no fim das contas o que está, digamos assim, alimentando esse crescimento da comunidade online é essa geração que nunca eventualmente viu um tabuleiro de verdade na frente, e talvez nunca, e não faça questão de ver, né? Assim, ainda não está convencida que precisa, né? E que não, talvez até vá para essa linha mesmo, a gente não sabe, mas sei lá, a minha forma de ver como a mente aprende melhor as coisas, eu acho que você precisa ter um pouco desse relacionamento mecânico com as peças, entendeu? Não só digital. Mas acho que esse é um ponto interessante, tem, sei lá, um ponto que psicólogo pode contribuir bastante, esses treinadores dessas turmas mais jovens poderiam contribuir bem mais do que aqui um pitaco meu, uma experiência de quem só vivenciou um pouco dos dois e está mais acostumado com um mundo analógico e gosta mais desse mundo analógico mais do que digital. Mas, de novo, para os fãs e para a modalidade, é muito legal ter o online, porque você acompanha o conteúdo, você tem gente separando material bacana para você ver, coisas interessantes. Então, nesse ponto, estamos muito melhor servidos. Nós temos agora, né, o campeonato mundial que está acontecendo, o match do Nepo e do Ding com essa super cobertura, né? Então a gente pode acompanhar as partidas, a reação dos jogadores em tempo real, a gente tem análises, enfim, a gente tem um acesso, né, a esse match de uma maneira que no final dos anos 90, início dos anos 2000 a gente não tinha, né? Então a gente tem a oportunidade de viver, né, esse grande torneio, o principal torneio, né, do ano, de forma muito próxima, né? Você tem acompanhado? O que você tem achado do match? Você tem alguma aposta? Qual que é a tua interação, né, com esse torneio que está em andamento nesse momento que a gente grava a entrevista? Sim, então, bem, eu gostei do match até aqui, acho que foi um match interessante, foi bem disputado. Minha opinião antes do início do match era que eu acho que o Ding, ele é um jogador melhor tecnicamente que o Nepo, só que eu acho que o Nepo também bateu na trave lá, já jogou um match antes, ele está mais experiente. Eu acho que o Nepo tem um pouco mais de vontade. Um pouco essa comparação que eu faço dos dois. E ter vontade é muito importante para você ter um grande resultado. Dito isso, eu acho que as partidas tiveram alguns altos e baixos, mas nada que tirasse o brilho do match, tá? Então, ainda está tudo para ser decidido, eu acho que foi bem combativo, o Ding conseguiu ir atrás de um resultado adverso, estava mal psicologicamente quando ele perdeu a última partida que ele tinha perdido para o Nepomniachtchi, que foi uma partida que ele bobeou e tudo, e depois o Nepomniachtchi também fez parece uns erros meio absurdos na partida que ele perdeu recentemente, acho que foi a 12ª, se não me engano. Enfim, mas muito disputado e ainda não está definido, tá aí esse final de dois aí, batendo o olho, acho que ter uma boa chance de empatar, mas não sei, teria que fazer uma análise mais profunda, mas pode ser que dê o Nepomniachtchi, vamos ver. Muito bem. Bom, então para a gente encerrar mesmo essa conversa, eu tinha pedido para você selecionar uma partida sua que seria, digamos, o seu cartão de visita, né? Então, assim, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo no YouTube, que não conheça ainda você, que não conheça a sua história, ou que esteja conhecendo mais, né, quem é você, a sua história, né, no xadrez,
e onde você conseguiu chegar com o xadrez, e queira saber quem é o Giovanni, né? Você selecionou uma partida, eu queria que você falasse um pouquinho dela para a gente, porque o pessoal depois vai poder conferir lá no Instagram a partida, né? Então, mas eu queria os seus comentários sobre ela para a gente já encaminhar para o final. Legal. Não, tem algumas partidas que eu gosto muito. Essa que eu selecionei dessa vez é até uma diferente, o pessoal não acompanha muito ela nos outros canais. Eu resolvi sugerir uma partida diferente dessa vez. Essa partida, eu gosto dela porque foi um pequeno match que eu joguei com o Karpov, aquele que eu comentei anteriormente, e o Karpov era um grande campeão mundial, uma lenda e tudo, e ele é um grande especialista da Caro-Kann, né, da defesa Caro-Kann, e nessa partida eu acabei jogando uma pequena novidade, um lance novo ali, e ele acabou não escolhendo a melhor resposta a esse lance, tanto é que depois, na terceira partida do match, ele melhorou a variante e aí acabou, inclusive até acho que ganhou a terceira partida e me apertou no final, mas nessa daí que foi a primeira partida do match, ele errou e aí eu consegui conduzir um ataque com muita iniciativa, foi esteticamente uma bela vitória de ataque e um jogo, uma pressão muito boa que eu desenvolvi em cima do Rei das Pretas. Então, achei uma partida legal, bem construída, bem conduzida, tinha uma discussão teórica interessante, foi uma partida contra um jogador de altíssimo nível, e foi uma partida que eu praticamente não dei chance para ele, e aí acabou dando tudo certo. Então, eu gosto dessa partida, acho que o pessoal também vai se divertir aí com os lances e como foi o finalzinho dela. Muito bem. Giovanni, eu te agradeço muito sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de conhecer um pouco mais sobre você, suas opiniões sobre o xadrez. Tenho certeza que muita gente vai acompanhar você nesse torneio do Emirados Árabes. Muita gente vai torcer por você, né? Para você se sair bem. É um torneio dificílimo, né? A gente sabe que não vai ser fácil. Né? Devia ter escolhido um torneio mais simples, né? Para voltar assim, não, mas a jogar. Eu gosto do desafio, mas você sabe que um amigo meu me disse assim, o sucesso profissional, para você ter um sucesso na vida, você tem que ter baixas expectativas. Então, é bom ter baixas expectativas com relação a esse evento aqui e tudo, e vamos torcer para... Eu estou torcendo para eu jogar partidas divertidas e não fazer nada muito feio, tá? Mas vamos ver o que vai sair disso daí. Você estabeleceu alguma meta com você mesmo, assim? Nada, não. Você está indo lá para ver o que vai dar. Eu só quero jogar direitinho, entendeu? Jogar direitinho, não pendurar as peças e tá bom, feio. Né? Isso aí. Muito bem, Giovanni, muito obrigada. Obrigado a todo mundo aí também do seu canal, do podcast. Parabéns pela iniciativa e vamos ver se a gente vai ter outras oportunidades no futuro também. Tá certo. Obrigado, Giovanni. Boa sorte lá no Emirados Árabes. Valeu. Tchau.